Há um ano atrás, aproximadamente, eu me denominava ateu. E hoje, não apenas acredito em Deus, como me denomino cristão. E vou além. Aqui eu já estou fazendo um desafio a todos os ateus. Vocês vão assistir esse vídeo até o final, vão seguir os passos que eu segui e eu quero ver quem finalizará essa jornada ainda como ateu. Bom, recentemente no meu Instagram eu recebi uma pergunta me questionando sobre o fato de eu ter começado a acreditar em Deus e se após essa mudança de percepção eu seguiria alguma religião específica ou se permaneceria sem nenhuma religião, digamos assim. E para mostrar esse trajeto que eu fiz e também diferenciar algumas situações, eu resolvi fazer este vídeo. A primeira coisa que nós temos que tratar aqui é diferenciar três situações quando se trata de Deus e religiões. Essas três coisas normalmente estão misturadas e elas também estão misturadas nesta pergunta, por isso que eu vou diferenciar esses itens. A primeira coisa é sobre a existência de Deus. Isto é o primeiro debate. O segundo é a autoridade da Bíblia e a revelação de Jesus Cristo. Então, esse é o segundo parâmetro. E a terceira coisa dessa lista são as doutrinas religiosas. Bom, vamos lá. O primeiro item, a existência ou não de Deus. Como eu iniciei esta jornada? O meu ateísmo, ele não foi o foco principal dessa pergunta. Porque no momento em que eu me denominava ateu, eu não tinha a menor dúvida disto. Eu tinha convicção absoluta de que Deus não existia. Mas a minha dúvida que iniciou esse assunto foi sobre relacionamentos. Na verdade, algumas coisas que aconteceram ao redor de mim me fizeram ter questionamentos sobre a natureza dos relacionamentos, o que é de verdade um casamento, como fazer funcionar e por que nós temos números alarmantes de divórcio no nosso país. No entanto, ao buscar a raiz deste tema, me veio o princípio de tudo. Digamos assim, se você vai estudar algo sobre o ser humano, sobre tudo que envolve a nossa vida, a nossa existência, provavelmente você vai chegar a se perguntar qual é o propósito, por que estamos aqui, se é que existe algum propósito. Então, independente do assunto que você pegar para investigar, provavelmente você vai chegar ao princípio das questões. E foi exatamente esses princípios que me fizeram chegar até a existência ou não de Deus. Porque o nosso surgimento, ele vai responder muitas questões decorrentes das nossas dúvidas sobre a vida, sobre a existência, enfim. Então, responder se Deus existe ou não fundamentaria todos os passos dessa investigação, que no meu caso é sobre relacionamentos, mas que praticamente permeia todos os assuntos que envolvem as ciências humanas. E como fazer essa investigação? Se você tem uma dúvida, eu já até coloquei aqui em alguns outros vídeos. O tema que você tem dúvidas, você vai investigar qual é a gama de obras que foram escritas sobre aquele assunto que você tem dúvida. Então, algumas coisas que eu comecei a investigar, alguns problemas da sociedade, eram respondidos por alguns autores e por alguns livros. E eu aqui já recomendo o primeiro livro que eu li, que foi o que permeou várias situações da sociedade, mas arremeteram todas ao ateísmo, que é O Jardim das Aflições. Nesse livro, vocês vão ter acesso a uma investigação que tem um cunho político. No entanto, essa investigação permeia várias razões para o quadro político hoje nacional e até mundial estar como está. E uma dessas questões é o ateísmo. Então, o primeiro ponto que eu peguei, que foi relevante para mim nesses assuntos e que me voltou a olhar para a existência ou não de Deus, foi neste livro. Eu recomendo a leitura, já recomendei aqui a leitura desse livro em outros vídeos que eu já fiz aqui também. Sabendo que passou a ser uma dúvida, né? Esse livro colocou uma pulguinha atrás da minha orelha e aí eu procurei um livro que basicamente destrincha esse assunto. Ele é só sobre ateísmo, somente sobre a modernidade, como nós vemos a existência da religião e a existência de Deus hoje e por que as pessoas se equivocam nesse assunto. Esse livro se chama A Última Superstição,
recomendo demais para todo mundo. Obviamente, o caminho que eu vou traçar aqui, eu recomendo para todos fazer a leitura desses livros, inclusive quem acredita em Deus. Mas quem não acredita, eu acho que é primordial vocês entenderem um pouquinho do que vocês estão falando e, no máximo, o que vai acontecer é que vocês vão permanecer no posicionamento que vocês têm hoje. O resumo dos argumentos desses dois livros tem a ver com a metafísica de Aristóteles. Então, ambos os autores permeiam os argumentos da metafísica de Aristóteles para ilustrar o surgimento do universo. Aristóteles não tinha recursos científicos, não tinha situações de tecnologia para poder investigar o início de tudo. No entanto, ele chegou a conclusões que, na minha visão, até hoje não foram refutadas. Metafísica, pessoal, é o estudo dos princípios. Então, ali, no estudo que Aristóteles desenvolveu, ele traça vários parâmetros. Não é necessariamente um pensamento científico. Ele, na verdade, não está traçando nenhuma visão por meio de experimentos. Por quê? Porque metafísica não tem como ser observada assim. É um raciocínio que ele desenvolve que, ao chegar no final, não tem como ter sido de outra forma. Eu recomendo demais a leitura, principalmente dos dois primeiros livros que eu citei, mas quem quiser se aprofundar de verdade, parta para o estudo da metafísica mesmo de Aristóteles. De forma bem grossa e resumida, vamos estabelecer o seguinte. O argumento de Aristóteles pode ser explicado da seguinte forma. Imagina que eu aqui agora vou empurrar esse livro. Empurrei. Eu movimentei ele um pouquinho. O que aconteceu? Por que o livro se movimentou? Porque o meu dedo o empurrou. Se eu não tivesse empurrado, o livro não teria saído do lugar. Por que o meu dedo empurrou? Porque no meu cérebro eu mandei uma informação para que meus músculos recrutassem, se contraíssem e eu empurrasse aquele livro. Por que o meu cérebro conseguiu dar esse comando? Porque um dia eu recebi uma vida. Por que eu recebi uma vida? Porque os meus pais em algum momento se relacionaram e me tiveram. Por que os meus pais? Repare que se você for voltando esta cadeia de acontecimentos infinitamente, tá, pessoal? Podem voltar quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes forem necessárias. Vocês vão chegar a um ponto em que, independente do que você acredite, se foi Big Bang, se foi criacionismo, não importa, tá? Independente da ideia que você tenha sobre o surgimento do universo, em algum momento precisa ter um ser que moveu algo sem precisar ser movido. Neste ponto, você chega a uma conclusão que, se não houver esse ser que não precisa ser movido, mas ele tem o poder de mover outros seres e dar início a tudo, independente do que você acredita, foi Big Bang, foi criacionismo, não importa. Se não houver esse ser que deu o primeiro empurrão, infelizmente, não existiria mundo, não existiria universo. Ou seja, Aristóteles denominou este primeiro movente, sem ser movido, de o primeiro motor imóvel. Consegue perceber que se não houver esse motor imóvel, não poderia haver. Podem observar, pensem nessa cadeia de acontecimentos e imagine uma outra possibilidade. Provavelmente você vai chegar a um ente, a um ser que moveu algo, mas ele precisa ser movido. Você não consegue explicar a origem desse ser sem que algo tenha dado origem a ele. E Aristóteles determina que se não tiver um ser que pode dar origem a outras coisas, sem ele ter necessariamente que ter sido iniciado, sem precisar de um acontecimento anterior a ele, você não consegue explicar a existência do universo. Aristóteles determina também dois parâmetros importantes para explicar as ações que acontecem no universo. Ele indica que todo ser tem ato e potência. O que é ato? É o ato que está sendo desempenhado naquele exato momento. Exemplo, agora o ato que eu estou desenvolvendo é a minha fala com vocês. Então eu tenho o ato de falar agora, nesse mesmo instante. A potência é o conjunto de todas as possibilidades que envolve um ser. Quais são as minhas potências, A gente poderia ficar aqui o resto do dia listando. Mas imagina, eu tenho a potência de levantar e desligar a câmera, eu tenho a potência de falar alguma palavra que eu quiser explicar para vocês. Eu teria a potência de ajeitar meu cabelo, ajeitar alguma outra coisa, arrastar essa poltrona. Eu tenho várias potências. É o conjunto de possibilidades que envolve o meu ser. Então ele determina que todo ser tem ato
e potência. Imagina o seguinte: o conjunto de seres que existem tem um conjunto de potências. E para algo mover alguma coisa, aquele ente movendo algo é porque ele tem como potência aquela ação. Então todo ser tem uma potência de agir, o conjunto de possibilidades. Então pense comigo, o primeiro motor imóvel, como ele deu origem a todos os seres e a todas as potências que existem hoje no mundo, ele precisava ter, no primeiro ato, contido nele próprio todas as potências. No entanto, perceba, potência é o fato de que você está executando uma ação. Executar uma ação significa que você estava em um estado e passou para outro estado. Este ser se transformou. O ser que está sentado se levanta, o ser que está calado fala. Então, existe essa diferença. Quando você tem uma potência e executa essa potência, você é um. Aquele ser que executou a potência já é outro. O ser que deu origem a todas as potências, como ele movimenta tudo e ele não pode ser movimentado, ele não tem como ele ter sido movimentado, senão ele não teria sido o primeiro, ele tem todas as potências contidas nele. No entanto, ele não tem a potência de se transformar em outra coisa. Se ele não tem a capacidade de se transformar, ele é completo e é constante. Por isso, este mesmo ser tem que ser eterno. Ele tem que ser infinito. E se ele tem todas as potências e todos os atos que acontecem a partir dali estão contidos nele, ele é todo ato. Ele não tem a possibilidade de se transformar em outra coisa. Ele compreende tudo. Pessoal, é um pouco complexo. Eu, obviamente, vou explicar para vocês aqui de uma forma menos eficiente do que esses autores e, com certeza, do que Aristóteles, mas eu tentei dar uma pincelada na forma como eles determinam que este primeiro ser, ele tem potências e tem todo ato. Este ser, ele não se transforma em algo. No momento em que ele pensa, o pensamento dele já é um ato. Isto é a denominação de Aristóteles do primeiro motor imóvel. Ele pode não chamar de Deus, mas a definição que ele dá ao primeiro motor imóvel necessariamente é o que hoje nós chamamos de Deus. Passado toda essa teoria metafísica, que eu mais uma vez recomendo que vocês aprofundem isso nos livros que tratam sobre metafísica, principalmente esses que eu recomendei, vamos ao segundo ponto, que é a autoridade bíblica e a existência ou não de Jesus Cristo e a autoridade dele. Bom, pessoal, para contestar a Bíblia, nós teríamos que ter uma explicação extremamente abrangente, somada a uma investigação ainda mais abrangente sobre a veracidade de manuscritos. Por quê? A autoridade bíblica parte das profecias. A Bíblia conta momentos diferentes em que pessoas contaram situações e preveram acontecimentos, e aqueles acontecimentos se desenrolaram exatamente da forma como foi previsto. Sendo que esses livros foram escritos em lugares diferentes, por pessoas diferentes, em tempos diferentes. E quando você reúne todos esses livros, eles coincidem com raríssimas discrepâncias entre eles. Se você pretende questionar a autoridade bíblica, boa sorte. Você provavelmente vai ter muitos anos de estudo sobre documentos extremamente difíceis de ser encontrados e, ao mesmo tempo, ainda mais difíceis de ser contestados. Agora, a existência ou não de um ser, de um ente histórico chamado Jesus Cristo, é um pouco difícil de ser contestado. No entanto, é possível que as pessoas contestem os milagres, mas aí tem um grande problema. Os milagres que o cristianismo trata não foram simplesmente passados no momento da ação de Jesus Cristo. Vários e vários sacerdotes, padres, bispos, papas já realizaram milagres em nome de Jesus Cristo. Se você quiser questionar isso, tem inúmeras obras que tratam desses momentos e desses acontecimentos. Eu recomendo que vocês estudem a história de São Pio X. Eu recomendo que vocês estudem todo o contexto e todas as obras que dissertarem sobre a Bíblia. Obviamente, isso é um estudo muito longo e eu já digo, vocês questionando a veracidade de um livro, partindo desse princípio, teriam que questionar a veracidade de diversos livros e de diversas coisas que nós estamos hoje vivendo. Tem inúmeros relatos que nós confiamos automaticamente.
sem a necessidade de questionar. Vocês querem um exemplo? A nossa confiança na medicina. Hoje, o consumo de medicamentos ele é extremamente alto. A enorme maioria das pessoas sequer lê a bula daquele remédio. E mesmo assim, nós confiamos. Nós confiamos no médico que recomenda e nós confiamos no remédio que alguma empresa especializada naquele produto desenvolveu e nos diz que a gente pode confiar que ele tem este e esse efeito e possivelmente, com baixas probabilidades, ele tem este efeito colateral. No entanto, a maioria das pessoas confiam absolutamente nesses remédios, sem que haja um questionamento de fato ou uma investigação. Os estudos que atestam a eficiência desses remédios muitas vezes não estão à nossa disposição e sequer são fonte da nossa curiosidade. Normalmente a gente vai lá, consome e confia. Então, se você for trabalhar esta dúvida sobre um texto, o ideal é que você desenvolvesse a dúvida sobre todos os textos. Porém, eu acho que é inviável, porque nós não temos tempo suficiente para comprovar a existência de todos os textos. No entanto, a gente acredita em vários deles automaticamente no nosso dia a dia. O cristianismo, que são os seguidores de Cristo, ele tem outro ponto a favor. É muito impressionante, no mínimo estranho, as pessoas que são perseguidas simplesmente por serem cristãs. Se vocês fizerem uma rápida pesquisa no Google, vocês vão entender a magnitude que é a perseguição a cristãos durante toda a história, em vários lugares diferentes, único e exclusivamente pela fé que essas pessoas têm. Isto é, no mínimo, estranho. Eu não estou dando certeza de nada, tá, pessoal? Eu peço para que vocês investiguem e tirem suas próprias conclusões. É estranho a maneira como isso acontece, sem que haja necessariamente um crime sendo cometido por essas pessoas. E se vocês decidirem fazer todo esse estudo bíblico, esse estudo da veracidade deste livro, que é o mais vendido no mundo na história, vocês provavelmente encontrarão vários estudos de pessoas que já tentaram refutar a Bíblia. No entanto, se vocês buscarem a raiz desses questionamentos, eles não têm como ter absoluta certeza de que aquilo aconteceu e também não tem como ter a certeza absoluta de que aquilo não aconteceu. O que provavelmente vai ficar na cabeça de vocês é a dúvida. Mas é uma dúvida pautada em um livro que tem mais de 2.000 anos de história. Então, tem todo um contexto envolvido que, caso vocês queiram se aprofundar, é interessante, no entanto, vai levar muito tempo de estudo. E sobre esses temas que eu trabalhei, veracidade bíblica, a existência ou não de Jesus Cristo e até mesmo algumas teorias científicas que refutam essas situações, eu recomendo 2 livros de um autor maravilhoso, o Chesterton. E os 2 livros que eu recomendo são A Ortodoxia e O Homem Eterno. Esses 2 livros tratam basicamente sobre o tema que nós estamos falando desse tópico e eu acho bem interessante os argumentos que ele levanta nesses 2 trabalhos. Então, nós chegamos ao terceiro ponto que eu levantei, que são as doutrinas religiosas. Doutrinas religiosas, pessoal, é uma interpretação do que aquele grupo de pessoas considera que são revelações divinas. Por que eu estou falando aquele grupo? Eu trabalhei aqui o tempo inteiro a visão cristã, mas vocês têm que entender que até dentro do próprio cristianismo existem braços, vertentes diferentes. E é lógico que o cristianismo não é a única religião. Existem várias outras que são pautadas em interpretações humanas de revelações divinas. Mas, lembre-se, sobre o cristianismo especificamente, a doutrina que trabalha em torno disso, a primeira que surgiu, foi a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o catolicismo da Igreja pauta visões e interpretações da conduta humana diante da revelação de Cristo. Então, você pode pegar esses parâmetros que trabalha a Igreja, concordar, discordar, e eles podem entrar em debate porque uma doutrina, uma interpretação humana sobre algum fato não é necessariamente o fato, é uma interpretação humana. É como pegar um livro, você lê, percebe se faz sentido, você concorda. Não faz sentido o que a pessoa está falando, você discorda e descarta aquela ideia. Doutrina religiosa é basicamente isso. Agora, eu já digo, para vocês investigarem a história de uma igreja que tem mais de 2.000 anos, vocês precisam ir nas principais obras. No caso da Igreja Católica,
eu recomendo a Patrística, que é um compilado, uma obra que tem vários autores. Eu recomendo o Catecismo de São Pio X também. E recomendo a obra quase completa de Agostinho e Tomás de Aquino. Estes dois filósofos trabalharam tanto a questão filosófica como também doutrinas e a igreja. Então é bem interessante vocês trabalharem e investigarem a doutrina por essas vertentes. São pessoas que fizeram obras incríveis, muito pautadas pela razão, pelo fundamento, pelo debate filosófico e o debate teológico. Se vocês querem entender um pouco mais sobre doutrina religiosa, busquem esses tipos de autores que são a base da religião e a base do catolicismo. Obviamente tem vários outros autores. É interessante que vocês partam desses e vão abrangendo a investigação de vocês, caso seja do interesse. E lembrando, os dois livros que eu citei no tópico anterior, O Homem Eterno e a Ortodoxia, também vale para agregar na investigação deste tópico. É só porque esses autores, Agostinho e Tomás de Aquino, eles são meio que a referência dessa cultura e dessa vertente cristã. E para encerrar, diante desses três parâmetros que a gente diferenciou, para quem for se enveredar nessa investigação, que eu acho muito nobre, muito louvável e faz muito sentido, caso seja uma dúvida que vocês tenham, é importante levantar os seguintes parâmetros e advertências. Primeiro, cuidado para não confundir itens de crenças, deduções racionais e fatos históricos. O que nós tratamos aqui foi esses parâmetros. Uma coisa é crença, outra coisa são fatos históricos e outra coisa é uma dedução racional sobre a existência e a maneira como é a realidade. A única coisa que nós tratamos aqui, que é matéria de fé, é a confiança em uma promessa de um ser que passou pela Terra. O que é item de fé no cristianismo é a confiança na promessa de Jesus Cristo. Ou seja, ou você chega a uma dedução de que precisa necessariamente existir um Deus para que haja a realidade do jeito que nós conhecemos, ou você não tem convicção disso. Mas a confiança, ela é a base da fé cristã. Existiu um ser que realizou milagres, andou pela terra, curou pessoas, premeditou situações, ressuscitou e, durante esse processo, ele fez promessas. O cristão, no final das contas, ele confia nessas promessas. Não necessariamente está aqui em debate se aquilo aconteceu de fato ou se aquilo não aconteceu. O fato de ter acontecido ou não deve ser investigado com fontes históricas. E para isso tem material e tem bibliografia para vocês fazerem um longo estudo, com certeza. Uma outra advertência que eu trago aqui para vocês é que nós temos que ter muito cuidado em contestar pessoas achando que estamos contestando instituições ou doutrinas. Muitas pessoas contestam um pastor evangélico achando que está contestando o cristianismo. Muitas pessoas contestam um padre e suas condutas achando que está contestando a Igreja Católica. Então, tomem cuidado para vocês não pegarem ações individuais ou um grupo de pessoas agindo e considerar que aquele grupo determina o que é uma instituição ou o que é uma doutrina religiosa. Isso são coisas bem diferentes. E mais importante de tudo, estudem o que vocês dizem antes de ter certeza. O momento em que nós vivemos hoje, pessoal, estimula todo mundo a ter várias opiniões, a expressar tudo o que pensa rapidamente. Você escuta algo e já tem uma opinião e, além de ter essa opinião, já quer transmiti-la a todo mundo. Tomem cuidado com isso, porque normalmente nós estamos replicando o que nós já ouvimos. E se a fonte dessa informação é restrita, provavelmente nós estamos copiando quase que palavra por palavra de alguém. Quando nós ampliamos esse debate, você vai ter vários argumentos de um lado e do outro para você contrapor os dois e chegar à sua conclusão, se é que você vai chegar a alguma conclusão, porque pode ser que você não chegue a nenhuma, mas é muito importante nós termos uma determinada dedicação para achar respostas e daí nós tirarmos alguma convicção. Vocês vão perceber que quanto mais você estuda, menos é possível tirar convicção sobre a maioria das coisas. E aí a gente fica um pouquinho mais humilde e um pouquinho mais acanhado para ter conclusões das coisas. Tudo o que eu tratei aqui nesse vídeo foi um convite para que vocês vejam os argumentos que eu vi também. Somado a isso, veja argumentos contrários
e daí você mesmo tira suas conclusões. Busque a raiz dos pensamentos que vocês escutam, a raiz da opinião que vocês estão ouvindo, e a partir daí vocês percebem se aquele argumento faz sentido ou não de acordo com a realidade que vocês observam. E para finalizar, quando vocês estiverem lendo um livro, se o argumento daquela pessoa é mais forte do que os que você tem, absorva-os e conclua uma nova verdade, entre aspas, para você. Na próxima obra, você absorve os argumentos daquela pessoa e também, se fizer sentido, absorva para você. Mas é muito importante que você tenha visões diferentes e busque esse diálogo de um lado e do outro para tirar suas próprias conclusões. Bom, se você chegou ao final desse vídeo, que já deve estar bem grande, muito obrigado. Obviamente, esse vídeo é somente para fomentar em vocês a vontade de pesquisar, de investigar. E se, assim como eu, vocês tinham certas dúvidas, seja sobre fatos do dia a dia, ou seja, propriamente da existência ou não de Deus, investigue. Vá ler os livros que eu recomendei aqui, leia os livros contrários. Esses autores citados, eles citam vários autores que têm um pensamento contrário. Leia ambos, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.